Olá e a paz, que Deus possa abençoar a cada um que me acompanha nesse momento. Eu venho hoje aqui com uma palavra toda especial, uma palavra de esperança, uma palavra muito abençoada. Hoje nós vamos falar a respeito de invocar a Deus. Ou seja, hoje eu quero ler com você uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 33 e versículo 3. Se você quiser me acompanhar aí agora, olha só o que diz a palavra aqui no versículo 3, diz assim, ó: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, você vê que essa palavra aqui, ela foi dirigida através do profeta Jeremias, um grande homem de Deus que existiu na época, um dos maiores profetas que existiu na época também. Essa palavra foi dirigida a Jeremias para que ele viesse a passar para o povo. Porque na época, nesse momento aqui que eu acabei de ler, o povo tinha sido levado para a Babilônia. Você já deve ter ouvido falar nos 70 anos de cativo da Babilônia. Então, essa época foi nesse contexto que eu acabei de ler. Só que não foram todos os povos que foram levados para a Babilônia. Muitos foram levados, mas os que ficaram nessa cidade de Judá, em Jerusalém, esses poucos que ficaram, eles estavam passando uma grande miséria, ou seja, uma grande necessidade. A cidade estava toda destruída, porque quando o rei da Babilônia, os caldeus, vieram para raptar a Jerusalém, a Judá, eles destruíram toda a cidade, destruíram o templo de Deus na época, destruíram tudo, destruíram a casa, os muros. Então, o que isso quer dizer no dia de hoje? Isso quer dizer no dia de hoje os problemas, as dificuldades. Ainda que muitas vezes você que me acompanha aí agora, muitas coisas vieram contra a sua vida para tentar te destruir. Ou até mesmo a sua vida pode estar até numa condição não muito boa. As pessoas olham de você e dizem que está perdido, não tem como. Se você apenas confiar em Deus e clamar ao Senhor, Ele pode mudar a sua situação, Ele pode mudar a sua história. Então aqui Deus estava falando para que eles viessem a invocar a Ele. Porque, como diz lá em Salmos, como uma pessoa ela invoca a Deus, Deus ele passa a estar perto dessa pessoa. A Bíblia diz que Deus ele está perto daqueles que o invocam. A palavra invocar significa chamar a Deus, buscar a Deus. Ou seja, quando a pessoa ela busca a Deus, ela pode estar vivendo uma das piores situações, quer seja na família, na casa ou em alguma área da vida. Mas se essa pessoa ela invoca a Deus, ela clama a Deus, ela busca o Senhor de todo o coração, jamais Deus irá negar o socorro a esta pessoa. Jamais Deus irá negar a restauração. E ali você vê que ele diz: invoca-me e te responderei. Ou seja, muitas vezes a pessoa pensa que Deus não vai responder ela. Não, pelo contrário. Deus ele responde a todos aqueles que clamam a Ele, mas esses que clamam com fé, que clamam acreditando, que confiam no Senhor. Então ele diz aqui que todos aqueles que invocarem a Ele, Ele ia responder. Então, você pode estar vivendo uma situação difícil, uma dificuldade muito grande, uma aflição, mas se você invocar a Deus, buscar a Deus, Ele vai te responder e vai mudar a sua história, a sua situação. Era o que Deus queria fazer nesse momento. Essa palavra aqui, ela se cumpriu. Ou seja, o povo invocaram a Deus, o povo se humilharam diante de Deus. É claro que levou um tempo, mas como passou os 70 anos, que era o que Deus tinha determinado para esse povo, como passou os 70 anos, Deus ele restaurou a sorte de Judá. Você já deve ter lido aquela palavra lá em Salmos, capítulo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aquilo ali é continuação aqui de Jeremias 33. O povo invocou a Deus, o povo clamou a Deus, e quando Deus restaurou a sorte daquele povo, eles ficaram como quem sonha. Os inimigos, os outros que não faziam parte de Judá, os outros vinham e diziam: grandes coisas fez o Senhor por ele. Então, o mesmo é o que Deus quer fazer na nossa vida. E você aí que me acompanha agora, se você invocar a Deus, até mesmo aqueles que um dia olharam para você e duvidaram de você, te disseram que a tua situação
não teria jeito, não teria mudança, esses que um dia te falaram isso, olharão para você e verá o que Deus irá fazer na sua vida. Mas para que você viva isso, para que Deus possa restaurar a tua sorte, para que Deus possa mudar a tua história, fazer com que o impossível se cumpra na sua vida, é necessário que você o clame, que você o invoque. Como diz aqui a palavra, invocar significa chamar a Deus. Logo mais eu vou te dar mais um exemplo dessa palavra invocar. Então, ele diz aqui, invoca-me e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes. Muitas vezes a pessoa ela não vive coisas grandes, ela não vive coisas maiores porque ela não tem invocado a Deus. Porque a pessoa só vai conseguir viver coisas maiores do que ela imagina quando ela passa a invocar a Deus. Porque tem coisas na nossa vida que não vemos. Nós só teremos acesso a essas coisas no momento em que nós invocamos a Deus. Mas não podemos invocar a Deus com dúvida. Temos que invocar a Deus com certeza, com confiança. Logo mais eu vou te dar um exemplo também do que é invocar a Deus com confiança. Então, diz aqui, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Muitas vezes Deus ele tem coisas grandes na sua vida, para fazer na sua vida, coisas que você nem imagina. Muitas vezes você está esperando algo, mas o que Deus quer fazer na sua vida vai além disso que você está esperando. O que Deus quer fazer na sua vida vai além disso que você tem buscado. Mas para que isso se cumpra, é necessário que você invoque a Ele. Se você invocar a Deus, Ele vai mudar a tua sorte, Ele vai mudar a tua história, porque até mesmo para Ele, nada é impossível. Ele mesmo diz na tua palavra, agindo eu quem impedirá. Quando você invoca a Deus, Ele começa a trabalhar em teu favor, Ele começa a mudar a sua história, a sua situação. Então, é esta palavra que eu quero deixar para você, que ela possa, você possa guardá-la no seu coração e você venha praticar. E Deus ele vai te abençoar muito, restaurar a tua sorte, mudar a tua história. Como eu te disse, o povo estava em tremenda, na época o povo estava em tremenda destruição, a cidade destruída, faltava alimento, estava tudo destruído, os muros derrubados, a casa de Deus, que era o templo, na época foi destruído, foi queimado. O templo só foi reconstruído depois de muitos anos depois. Então, a cidade estava em total miséria. Mas aquele povo clamou a Deus e Deus mudou a história. Agora eu quero mostrar para você, completando essa palavra também, lá em Salmos, capítulo 145, versículo 18. Ainda dando continuação da palavra invocar. Olha só que o salmista Davi, aqui ele diz, olha só que diz aqui, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então veja só que palavra forte. Você vê aqui que o salmista Davi, ele usado por Deus, ele diz que o Senhor está perto daqueles que o invocam. A pessoa pode estar vivendo uma total miséria, a pessoa pode estar passando uma luta grande, uma situação difícil, que aos olhos humanos é impossível. Muitas vezes até seus amigos se distanciam de você, te abandonam na hora difíceis. Mas como você viu nessa palavra, se você invocar a Deus, Ele vai estar perto de você. E é isso que você precisa para ser uma pessoa vitoriosa. Para você ser uma pessoa vitoriosa, é Deus estando perto de você. E você vai vencer. Então guarda essa palavra no seu coração, que a tua fé ela esteja sempre alta. Lembra que se você invocar a Deus, você vai vencer qualquer problema, e Ele vai restaurar a tua sorte. Ele vai mudar a tua história e vai te fazer uma pessoa vitoriosa. Assim como Ele fez na vida do povo de Judá, Ele restaurou, Ele transformou. E o mais interessante, que foi tão grande o que Deus fez na vida do povo de Judá, que eles ficavam como quem sonha, ou seja, eles olhavam como se não estivessem ali acreditando que aquilo tinha acontecido com eles. Foi assim que Deus fez, lá em Salmo 126. Deus restaurou a sorte daquele povo de uma maneira muito grande e maravilhosa. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Então que essa palavra permaneça no seu coração e você venha invocar a Deus a todo momento. Lembra que Deus ele está perto daqueles que o invocam, daqueles que clamam por Ele e que chamam a Ele. Que Deus abençoe a todos.